Bom, gente, eu venho falar hoje sobre um assunto que viralizou nessas últimas semanas, né? Onde nós temos aí o médico psiquiatra Ítalo Marcilli, onde ele relata de uma forma grotesca, indelicada e ignorante, né? Até porque, gente, falas como dizer que um professor não estuda, dizer que o professor ele é burro, dizer que pedagogia é quem realmente não tem nada para fazer na vida e vai fazer pedagogia, são falas de uma pessoa que de fato não tem conhecimento de nada disso, né? E o mais preocupante é perceber que essa pessoa, para se tornar um médico psiquiatra, ele teve que passar pelos professores, né? Então, assim, é muito incoerente a fala dele, mas que a gente precisa analisar e observar para que isso não aconteça mais. Nós não podemos deixar isso acontecer mais, tá bom? Então, acompanhe o início do vídeo aí. Ele se chama Ítalo Marcilli, é um dos cotados para entrar como ministro da Saúde. Mas o que mais me deixa curioso em relação a isso é a forma agressiva e desnecessária com que ele faz esse vídeo. Acompanhe o vídeo aí, as primeiras partes, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Trabalha mais do que a média. Trabalha mesmo mais do que a média. Vocês estão entendendo? Outras profissões que acham que trabalham muito, não trabalham. O médico trabalha mais e eu sei que trabalha mais porque hoje eu não sou médico e eu sei quanto o médico trabalha. Você tá entendendo? Então, obviamente, um contador que fica 8 horas no escritório, se você pega as horas trabalhadas mesmo por um contador, não dá 2 horas. O resto ele está enrolando, coçando o saco, indo de um lado para o outro, tomando um cafezinho, se distraindo e o cacete. O professor não trabalha também, não. O professor não trabalha nada, porque o professor não sabe o que está fazendo. Então ele entra em sala de aula e fica mais perdido que crente na fila da comunhão. Então o professor é outra raça que ele se cansa, mas não trabalha porque não sabe o que faz. É uma outra raça que não sabe o que faz e aí ele se cansa, é diferente. Como vocês acabaram de ver no vídeo aí, nós temos uma colocação extremamente equivocada. O professor ele estuda uma vida inteira, o professor ele tenta ser o máximo numa sala de aula, porque ele sabe a dificuldade da nossa educação hoje, né, e como a gente precisa se desenvolver e ajudar as crianças, jovens e adultas a se desenvolverem também no seu processo de aprendizagem, né, e existe uma doação do professor, do educador, de uma forma tremenda, né? Então, o que é esse nada para ele? Talvez o nada para ele é uma coisa muito diferente daquilo que está sendo feito. Então, eu só lamento por esse comentário infeliz dele. Depois ele trata aí, ele coloca a condição do professor como uma raça, né? Gente, a forma com que ele fala ali, eu percebi algo muito preconceituoso, né? Como se eu dissesse racinha, raça, mesmo no sentido de diminuir mesmo a classificação de professor, né? Ou seja, ele quer a todo momento identificar um professor como uma raça que não estuda, uma raça que não faz nada, uma raça que está à toa, e que nós bem sabemos que não é verdade, né? Muito pelo contrário, o professor estuda a vida inteira, né? Ele tem a vida inteira para estudar, ele tem o salário que ele ganha hoje, né, é um salário extremamente pequeno e não dá nem para ele se manter na sua vida acadêmica, para você ter ideia. Então, assim, tem que às vezes juntar dinheiro, tem que fazer muita coisa para conseguir fazer uma pós-graduação, para você fazer um mestrado. Obviamente, o professor no Brasil, ele não sabe ensinar porque ele é burro. Você tá entendendo? É burro. Porra, burro. Olha só. O sujeito, o sujeito que menos estudou na vida, sabe o que ele escolhe fazer no terceiro ano? Pedagogia. Quem são os alunos do ensino médio que querem fazer pedagogia? São os mais burros. São os mais burros. O sujeito assim que não passa em nada. Passei nada, eu não consigo passar para oboé. E nessa fala que ele teve agora também, ele fala que o professor no Brasil é burro. Isso mesmo, ele fala que o professor do Brasil é burro. E aí eu me pergunto, quem ensina os filhos dele? Porque assim, se no Brasil não tem professor bom, se no Brasil o professor é burro, né? O que ele está fazendo aqui ainda? E por que ele está querendo ser ministro da Saúde no Brasil? A questão é o seguinte, são discursos de ódio que a gente não sabe exatamente para que servem, né? Porque para atingir a gente, talvez atinja de alguma forma porque é uma agressão que é feita.
Mas isso nos dá cada vez mais força para a gente continuar, para a gente fazer vídeo, para a gente conversar sobre esse assunto, para dizer, olha, a gente fica machucado com esse tipo de fala, mas a gente não vai desistir, a gente vai lutar para que nós sejamos respeitados, né? E aí mais pra frente ele vai falar sobre as pessoas que fazem pedagogia. Gente, é absurdo, tá? Uma pessoa que fica 4 anos numa faculdade de pedagogia, se nós formos comparar com uma área de direito, né, que fica 5, assim por diante, né, não existe menor ou maior, existe uma intensidade da própria pessoa, né? Então, assim, hoje quem faz pedagogia tem que entender de várias matérias. Não é uma pessoa que muitas vezes chega num curso superior e sabe lidar mais com um tipo de conteúdo. A pessoa que faz pedagogia, enfim, ele tem que saber de várias áreas, ele tem que dar conta de uma sala onde existe crianças que estão aprendendo, estão na sua fase inicial, e se elas aprendem errado, existe uma responsabilidade muito grande do profissional de pedagogia ali, né? Porque ele que está inserindo aquela criança dentro do contexto educacional. Então, olha a responsabilidade desse profissional, né? E aí a gente tem que ouvir um cara que se diz psiquiatra, que deveria entender muito melhor isso aí, né? Dizendo que o profissional de pedagogia, ele é uma pessoa burra, uma pessoa que não sabe nada, uma pessoa que não tinha escolha de curso e foi fazer pedagogia. Ah, por favor, né? Mantenha-se um respeito, né? Com a sua profissão e com a profissão do pedagogo também, do professor em si, né? E aí mais pra frente a gente vai falar algo ainda mais absurdo, mais preconceituoso, mais assim, desonesto. Assim que não passa em nada. Passa em nada. Eu não consigo passar pra oboé. Eu não consigo passar pra, sei lá, física na unidade de Macaé, sabe? Física que ninguém quer fazer. Quer virar astronomia lá em Macaé. Assim, ninguém quer fazer o que tá dando. Você passa lá na faculdade e te matricula. Não, o cara tá abaixo disso. Esse é o jeito que faz pedagogia no Brasil. Ele fecha com uma fala grotesca, extremamente preconceituosa, né, dizendo sobre a cidade de Macaé, né, onde ele coloca as pessoas, os profissionais de Macaé como uma cidade de baixo nível escolar, né? Ele coloca dessa forma, eu acredito que seja isso, pela fala dele. Né, coloca as pessoas, a faculdade de Macaé, como um lugar que não ensina, que não tem pretensão de crescimento acadêmico, enfim, todas essas perspectivas aí, porque é uma forma preconceituosa, uma forma desrespeitosa também com a população, com os professores dessa cidade. Então, assim, é absurda a fala desse homem. O Brasil, ele perde muito com isso, ele perde muito, né? A educação no Brasil já é muito mal vista, já é muito mal remunerada, mal reconhecida, enfim, né? Nós temos que lutar cada vez mais por uma educação melhor. Não estou falando isso pelos professores, não. Estou falando pela própria educação mesmo, num todo, tá? Pelos alunos, para que eles tenham uma educação mais digna, né? Que dê mais cursos para os professores, que dê mais uma situação financeira melhor para que a gente possa fazer a nossa pós-graduação, para que a gente possa fazer o nosso mestrado, para que a gente possa fazer o nosso doutorado, porque muitas vezes isso é muito caro, isso é muito difícil, a gente tem que ficar durante muitos anos estudando e juntando para a gente passar numa federal, para a gente poder conseguir juntar dinheiro, para a gente poder fazer um tipo de curso, de especialização, para conseguir entrar no mercado de trabalho e para conseguir melhorar cada vez mais a nossa forma de conteúdo, nossas aulas, tá? E não só para o nosso profissional de educação, mas também para todos os profissionais de todas as áreas. Nós precisamos ser respeitados, nós precisamos ser respeitados naquilo que nós somos, naquilo que nós estudamos, naquilo que nós acreditamos um dia quando nós entramos na faculdade. E nós não podemos deixar pessoas com esse tipo de discurso entrarem para o governo e tomarem as decisões por nós lá, porque não tem como tomar decisão. Se a pessoa fala uma coisa dessa, fala que o professor é burro, que o contador ele trabalha só 8 horas por dia, depois toma um cafezinho, isso não é fala de uma pessoa de respeito, é fala de uma pessoa ignorante, a pessoa que não respeita o próximo e que quer ganhar alguma coisa em cima disso. E nós não podemos deixar isso acontecer, tá bom? Então fica aí o meu desabafo, a minha fala, eu não poderia deixar de dizer isso. E que a gente possa crescer juntos nesse processo
e vamos lutar por um Brasil melhor, por uma educação melhor, para que os nossos pequenos eles estejam em um país livre, democrático e aberto aí a propostas melhores para o futuro. Tá bom? Um grande beijo, obrigado por estarem aqui nesse vídeo e clica aí, se inscreva no canal, dê o seu like, vamos lá juntos fazer um mundo melhor.